Amigas e amigos, bem-vindos de volta ao nosso encontro com a correspondência do Dentro la História, nossa caixa de mensagens para vocês que nos acompanham e escrevem. Eu lembro a vocês que o endereço de e-mail é f.betuzzi@dentrolastoria.net, especificando no assunto do e-mail a correspondência do DLS. Peço que coloquem isso no assunto do e-mail, justamente para facilitar a busca das mensagens, porque realmente recebo muitos assuntos diferentes. Dessa forma, posso selecioná-las e então lidar com as suas curiosidades, perguntas, críticas e sugestões. Antes de começar, porém, permitam-me agradecer a todos os seguidores que participaram do jantar em Turim no último dia 17 de fevereiro. Foi uma noite muito agradável em que, mais do que comer, comemos. Não é que saímos da mesa com fome, mas conversamos. Conversamos bastante, abordando vários temas de história contemporânea. No final, digo isso para benefício de quem não estava presente, quase fomos expulsos do restaurante porque já tinha dado a hora de fechar. Então, nos pediram gentilmente, com educação, para pagar a conta e ir embora. Mas se não fosse assim, provavelmente ficaríamos lá mais 1 ou 2 horas conversando. Então, também por esse motivo, eu faço uma proposta para vocês. Tentem se coordenar, se comunicar entre vocês. Talvez se já se conhecem ou se quiserem lançar uma enquete por áreas temáticas, por áreas geográficas. Turim nós já visitamos. Há outros lugares, talvez grandes cidades onde eu também possa estar presente nos próximos meses. Então tentem se coordenar e propor áreas, cidades, datas, meses em que a gente poderia se encontrar. Seria realmente algo agradável de fazer. Agora vamos passar para os seus e-mails. Então, quem me escreve é o Franco, que é um grande amigo nosso, um seguidor fiel. Ele me escreve: sempre me perguntei se existe e qual seria a relação entre o nascimento do Vale do Silício e a famosa Área 51. O Vale do Silício surge oficialmente em 1971, mas sua origem remonta aos anos 40 e 50, quando a Universidade de Stanford fez um acordo com o Pentágono na Guerra Fria para desenvolver radares e equipamentos de espionagem. Não pretendo cair na armadilha da lenda em torno de supostas quedas de OVNIs, porque a história se baseia em dados concretos. Mas o fato de tudo começar justamente logo após o incidente de Roswell, em 47, é uma coincidência curiosa. De fato, a tecnologia eletrônica e o uso de minerais e materiais raros, cujo estudo e consequente aplicação eram difíceis, colocou os Estados Unidos em uma situação de vantagem comercial tão marcante em nível mundial que ainda mantém até hoje. Tanto que só a Califórnia produz um PIB 2 vezes maior que o da Itália. Então, caro Franco, existem 1000 lendas, você mesmo disse, ligadas ao incidente de Roswell, a Área 51, mas a realidade é um pouco menos fantasiosa do que se possa imaginar. Simplesmente, a partir dos anos 40 do século passado, com a necessidade de realizar pesquisas em áreas completamente novas, pensemos na energia nuclear, começou-se a dar luz verde para pesquisas em outros campos. Pensem também no que levou simplesmente ao surgimento dos materiais plásticos, que depois se tornaram algo comum para todos nós, mas que há um século ninguém jamais teria imaginado. O plástico se desenvolveu rapidamente. E a tecnologia digital? Vamos falar sobre isso? Se pensarmos em 2002, ano em que saiu nos cinemas Minority Report, aquele filme com Tom Cruise, o pré-crime, vocês se lembram? É o primeiro filme em que se imagina o touchscreen, a possibilidade de tocar uma tela com os dedos, arrastar os elementos, ampliá-los, explorar. Era 2002. 6 anos depois, sai o primeiro smartphone. Não é ficção científica, não é algo alienígena que é aplicado à tecnologia do dia a dia. Simplesmente, no último século, a pesquisa tecnológica teve um impulso tão grande, inicialmente para fins bélicos, que a pesquisa, de fato, foi cada vez mais intensificada. E cada vez mais rápida, cada vez mais determinada. E, claramente, sempre com mais fundos disponíveis. Porque, é claro, para fazer pesquisa, é preciso dinheiro. Tudo isso levou a um caminho rapidíssimo de evolução tecnológica. Uma demonstração, é clara, foi dita até mesmo pelo professor Eco antes de morrer. O que disse o professor Eco? Que os conceitos clássicos são eternos, estão destinados a durar. Os conceitos científicos, por outro lado, são suscetíveis a mudanças, a atualizações constantes, de modo que aquilo que é ensinado hoje como certo
como seguro, em 5, 10, 15 anos, pode ser completamente rediscutido e modificado. Isso justamente em função de um progresso contínuo. Os Estados Unidos, é claro, tiveram uma vantagem, devido aos pesados investimentos feitos já durante a Segunda Guerra Mundial e depois, nos anos seguintes, para manter sempre aquela margem de segurança em relação aos adversários, fosse o eixo ou, posteriormente, a União Soviética e seus satélites. Mas não é que, do outro lado, não tenha havido o mesmo caminho, ou pelo menos um caminho semelhante de atualização tecnológica. Pensemos justamente na União Soviética. Poucos sabem que a União Soviética, mesmo não conseguindo trabalhar certos metais leves como o alumínio, principalmente devido aos custos muito elevados, havia encontrado soluções alternativas, criando ligas de aço super resistentes, mas leves o suficiente para competir justamente com o alumínio. É a inventividade humana, é a capacidade de se adaptar ao contexto, aos recursos disponíveis. Também com base no princípio da competição. Não podemos esquecer que, entre os anos 60 e o final dos 70, as grandes superpotências participaram da corrida espacial, especialmente pela Lua. Isso também teve impactos na tecnologia usada no dia a dia, porque da ciência militar aplicada ao campo militar, é fácil transferir algo depois para o mundo civil. Na Segunda Guerra Mundial, foi introduzido o plexiglass, que hoje é algo comum. No âmbito civil, não é algo aplicado apenas no campo militar. Isso mostra como a vontade de melhorar, de sempre evoluir, de criar novas oportunidades, pode levar a humanidade a evoluir também no campo tecnológico. Porque realmente existe a possibilidade de ter algo a mais, algo mais avançado, mais elevado, melhor. Veja, tudo isso a gente percebe no dia a dia. Mas vamos para outro e-mail. Recebi a seguinte mensagem. Bom dia. Escrevo para sugerir, se possível, um tema que despertou meu interesse. Os acontecimentos de Pórzios, onde o irmão de Pier Paolo Pasolini perdeu a vida em 1945, se não me engano. Seria interessante conhecer o contexto e o que realmente aconteceu. A esse respeito, eu agradeceria se pudesse sugerir algumas leituras sobre o assunto. Agradeço antecipadamente, etc. Então, os acontecimentos de Pórzios, como sabemos, fazem parte daquele período final, conclusivo da Segunda Guerra Mundial. Também marcado por vinganças. Vinganças às vezes ideológicas, às vezes pessoais. Um acerto de contas. Lembro que no mês passado alguém me pediu para falar também sobre a anistia Togliatti, que aliás é um assunto que mantive na minha agenda. Só precisei adiar por alguns motivos relacionados à nossa programação. De fato, a anistia Togliatti foi proposta justamente para lançar um véu que cobrisse tudo o que havia acontecido. Todos os massacres, todas as chacinas, todos os exageros, de um lado e do outro. Era uma tentativa de pacificação. Os acontecimentos de Pórzios são algo extremamente trágico. E não são nem mesmo o único fato trágico, porque naquela que foi uma guerra ideológica dentro das vinganças, ao final da Segunda Guerra Mundial, encontramos realmente de tudo. Encontramos até mesmo o exemplo dos operários de Monfalcone. Monfalcone, para quem não conhece, é uma cidade na província de Gorizia, de frente para o Adriático, famosa pela construção naval. Os operários do estaleiro pediram para poder viver seu sonho socialista, migrando para a Iugoslávia. E foram trabalhar na fábrica de torpedos de Fiume. Voltaram depois de alguns anos, em parte desiludidos, em parte quase expulsos pelas autoridades iugoslavas. Porque não era apenas uma questão ideológica ou étnica, havia muito mais do que isso. Tudo isso faz parte de um substrato muito delicado, que também deu origem e desenvolveu a nossa república. Porque nunca foi totalmente. Tudo foi analisado, produzindo ao longo dos anos, das décadas, até mesmo monstros. Monstros não no sentido absoluto, mas no sentido figurado. Monstros no sentido de posições políticas e sociais, extremamente polarizadas e destinadas ao confronto perpétuo. Pórzios, o episódio dos operários de Monfalcone e muito mais. Isso nos faz entender. Hoje, assim como talvez no final da Segunda Guerra Mundial, a Itália tenha faltado um pouquinho de autocrítica, aquela que foi feita em outros lugares, mesmo ao custo de processos sangrentos. Mas era algo que precisava ser feito, necessário. E, ao invés disso, por outras lógicas, não tanto por um queremos bem,
se me permitem a perífrase romana, mas simplesmente pela vontade de passar um pano, de virar a página. Com pressa, evitou-se justamente analisar o que tinha acontecido, de um lado e do outro. Porque, no fim das contas, como escrevem os antigos, só os mortos veem o fim da guerra. Inocentes, na maioria das vezes, estão entre esses mortos. De qualquer forma, obrigado, Bárbara, pela sugestão. E talvez no futuro, falemos também sobre os acontecimentos de Pórcios. Já Marco Beniamino me escreve de Veneza, que é nosso assinante. Obrigado. Queria ter mais informações sobre o Congresso de 15 de maio, sobre a Itália dos anos 80. Veja, por exemplo, a abolição da monarquia e a queda dos títulos de nobreza. Depois, a obrigação de todos os cidadãos de contribuir para a vida pública com seu próprio trabalho, seu esforço, sua inteligência. Nasceu uma Itália diferente, uma Itália que colocava acima de tudo o princípio de direitos e deveres iguais, que recuperava, de certa forma, o espírito do Ressurgimento. Aquele da unidade, da vontade de se reunir, de fazer frente comum, de ser um país unido e sólido. E, por outro lado, completava aquela fase do Ressurgimento, reafirmando a necessidade de determinados direitos, a começar pelo direito de pensamento, de palavra, de expressão, um direito que havia sido negado pelo período fascista. Então, o Congresso será baseado nisso, na gênese do referendo República-Monarquia, de 2 e 3 de junho de 1946. Um referendo do qual se comemora o 80º aniversário, justamente este ano, e é por isso que decidimos propô-lo como uma oportunidade de debate. Será aberto a todos. Posso garantir que, no que diz respeito às etapas de Vite Europei e de Treviso, o acesso será gratuito. Em Vittorio Veneto, como foi dito, será no Museu da Batalha em 14 de maio. Em Treviso, será em 15 de maio, no Auditório de Santa Caterina, antiga igreja desacralizada, polo museológico, e ali perto também há estacionamentos pagos. Não se paga nada para entrar. Será pela manhã. Então, geralmente o horário de início é por volta das 9 horas. Mas seremos mais específicos nas próximas semanas, também através da newsletter que será publicada no início de abril. Portanto, como se costuma dizer, fiquem ligados, fiquem atentos, porque será uma ótima oportunidade. Aliás, em acordo com o ISTRIT, o Instituto para a História do Risorgimento Italiano, também estamos organizando uma iniciativa para as escolas, porque é justo que as novas gerações saibam, compreendam e aprofundem aquelas que são as temáticas fundamentais da nossa Itália, da nossa República, que consigam realmente entender como nasceu a nossa República, como ela se desenvolveu, a partir de quais bases, de quais princípios, e depois, qual caminho ela percorreu para formar aquela consciência cívica que é necessária para ser bons cidadãos, que é necessária para ser pessoas completas. Dentro da nossa Itália, mas não só. Pensem também na Europa, no mundo. Não se pode pensar em ser cidadão sem realmente conhecer tudo aquilo que faz parte do nosso substrato, que faz parte do que nós somos. Por isso, eu os incentivo a realmente continuarem nos acompanhando, mas também a participarem dos nossos eventos. E talvez levem também seus filhos para participar. Porque aquilo que durante o Iluminismo foi chamado de enciclopédia, de enkyclos paideia, do grego antigo, ou seja, instrução circular. Veja, esse é um princípio que precisa ser reafirmado ainda hoje. É um princípio fundamental, é um princípio excepcional, que nos dá a possibilidade de entender, de compreender e de sermos ainda mais estimulados. Concluo com um último e-mail que recebi de Lourenço. Ele me escreve: tenho 21 anos e sou um grande apaixonado por história. Gostaria de saber se tem sugestões de leituras sobre campanhas ou batalhas do Exército Real na Segunda Guerra Mundial. Também depoimentos de quem viveu em primeira pessoa aqueles cenários. As conquistas, até mesmo as derrotas e os resultados dos nossos batalhões são um assunto que me interessa bastante. Obrigado por tudo o que vocês fazem, porque tendo terminado o ensino médio já faz um tempo e escolhido um curso universitário distante, em Direito, vocês são uma das poucas coisas que continuam me estimulando a cuidar da minha grande paixão pela história. Então, Lorenzo, antes de tudo eu te agradeço e quanto ao seu pedido, eu poderia te dar alguns conselhos. Não posso te bombardear com títulos, porque claramente você também precisa estudar.
Mas o primeiro conselho diz respeito aos livros do falecido Major Paolo Caccia Dominioni, que escreveu livros sobre sua experiência na África. O Major Paolo Caccia Dominioni esteve no comando de um batalhão de sapadores na África. Antes disso, ele participou de um ataque no deserto nos anos 30 com outras pessoas vindas de toda a Europa. E quando voltou para a África, viveu em primeira pessoa tanto o assalto a Tobruk em 1942, quanto toda a epopeia de El Alamein, a primeira batalha, aquela do verão de 42, e depois a segunda batalha, a da derrota ítalo-alemã. Paolo Caccia Dominioni deixou 2 livros belíssimos, nos quais revisita tudo isso, nos quais ele traça retratos de muitos personagens que conheceu, desde simples soldados até generais, de figuras ilustres, como Fécia di Cossato, até os mais desconhecidos. E então Paolo Caccia Dominioni reserva para si uma última parte, porque foi ele, com sua teimosia, com sua vontade de ferro, que quis voltar, depois da guerra, àqueles desertos, para recuperar a memória e dar um sepultamento digno a quem havia lutado. Entre aquelas areias, entre aquelas planícies áridas, entre as várias elevações que existem até mesmo no deserto. Foi ele quem fez tudo isso. E através do seu testemunho, que é incrivelmente humano, porque consegue definir, com seu olhar, com sua caneta, aquilo que foi realmente vivido. Na tragédia, assim como nos momentos tragicômicos que também aconteceram, eu garanto a vocês. Então, através do seu olhar privilegiado, da sua caneta, nós podemos reviver, pelo menos em parte, o que foi aquele teatro de guerra. Então, caro Lorenzo, eu te agradeço novamente e te indico os livros, justamente, de Paolo Caccia Dominioni. Você deve encontrá-los com bastante facilidade. Se você não os encontrar em reimpressão, acredito que no mercado de livros usados ainda haja disponibilidade. Eu comprei na época os originais. Ainda os tenho na minha biblioteca, espalhados entre os muitos livros que preenchem minha biblioteca e que ciclicamente emergem das prateleiras. Eu te desejo um bom percurso de estudos e uma boa leitura. Um bom prazer de descoberta através da leitura, porque ler também é isso, o prazer de descobrir. Com todos vocês, nos vemos no próximo mês com mais um encontro com a caixa de correio do Dentro la Storia. Não se esqueçam, escrevam para f.betuzzi@dentrolastoria.net, especificando no assunto a correspondência do DLS. Um bom dia para todos vocês!